Olá, galerinha. Vamos fazer a revisão das atividades sobre monômios. 1. Identifique o coeficiente e a parte literal dos monômios a seguir. Então, só relembrando, o coeficiente são os números e a parte literal, as letras. A, 7b ao cubo. Então, o coeficiente é 7 e a parte literal, b elevado a 3 ou b ao cubo. Menos x ao quadrado, y. Aqui, como percebemos, nós não temos um número, mas ele está oculto. Aqui esse negativo é como se fosse menos 1. E a parte literal, x ao quadrado, y. C, 0,9c elevado a 4. 0,9 seria o número, o coeficiente, e a parte literal, c elevado a 4. A elevado a 5, x elevado a 3. Aqui também o coeficiente nós não temos, está oculto, seria o número 1, como se fosse um 1 aqui. E a parte literal, a elevado a 5, x elevado a 3. E, menos 6,2, a elevado a 4, b ao quadrado, c. A parte literal seria as letras e o coeficiente os números. Vamos lá. Menos 6,2, o coeficiente, a elevado a 4, b ao quadrado, c, a parte literal. 4 quintos. Aqui só temos o coeficiente, a parte literal, letra, não temos. Então, só 4 quintos. E a parte literal não tem. 2. Identifique quais das expressões algébricas a seguir são monômios. Aqui eu já coloquei a resposta, mas vamos só definir monômios novamente. Denomina-se monômio toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical. X ao quadrado é um monômio, menos 10 também é um monômio, porque é apenas um número. X mais 2y não é um monômio, porque aqui nós temos x mais 2y, isso aqui é um polinômio, que nós vamos ver no próximo conteúdo. D, menos 2,1 bx ao quadrado. É um monômio também, porque aqui é uma multiplicação de números e variáveis, números e letras. Menos 3a menos 2b não é um monômio, seria um polinômio. 5 sobre 8 x, y ao quadrado também é um monômio, porque estamos multiplicando números e letras. Não tem adição e nem subtração nessa expressão algébrica. X sobre y não é um monômio. Por quê? Olha aqui, ó. Não é um monômio em que a variável não esteja nem no denominador nem no radical. Então aqui nós temos uma variável no denominador. Então por isso não é um monômio. Y elevado ao cubo é um monômio. 1 sobre xy também não é monômio, porque a variável não pode estar no denominador nem no radical. No caso aqui ele está no denominador. 3. Entre os monômios a seguir, quais são os que apresentam grau 4? Para eu conseguir encontrar o grau do monômio, eu preciso somar os expoentes da parte literal. Um exemplo. Aqui eu tenho 9x ao cubo y. O y, quando não tem expoente, é como se valesse 1. Então, eu preciso somar. 3 mais 1, 4. Então, apresentou o grau 4. Então, uma das minhas respostas seria esse primeiro monômio. Vamos ver esse segundo. A, C elevado a 4. Então, eu preciso ver a parte literal e somar os expoentes. Aqui seria 1, 1 mais 4, 5. Então, não é igual grau 4. Vamos ver o outro monômio, ax ao quadrado. Então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. 1 mais 2, 3. Então seria também para satisfazer a pergunta. Esse último monômio, m ao quadrado e n ao quadrado. 2 mais 2, 4. Então esse seria a minha outra resposta, que apresenta grau 4. 4. Qual é o grau do monômio? Menos 15a elevado ao cubo, x elevado a 5, y.
Mesma coisa, nós vamos ver a parte literal e vamos somar os expoentes. Vamos lá então, ó. Aqui eu tenho o expoente 3, aqui o 5, é o expoente do x, e aqui o y, como não tem nada, é como se fosse 1. Então, vou somar 3 mais 5 mais 1. Vai ser grau 9. 5. Efetue as operações algébricas dos monômios a seguir. Aqui é bem simples, só precisamos prestar atenção nessa parte literal. Aqui nós temos 7x² mais 2x² menos 6x². Nós percebemos que todos têm a parte literal igual, x². Então é simples. Eu só preciso efetuar a operação. Eu vou efetuar da seguinte maneira: 7 mais 2 menos 6. Tirei a parte literal. Eu vou acrescentar no final, porque como ela é igual, depois eu acrescento só x ao quadrado. Então fica 7 mais 2, 9, menos 6, 3. Fica 3x ao quadrado. B. Aqui nós percebemos também que a parte literal é igual, xy, xy, xy. Então é só efetuar a operação. 20, aqui tem 20 positivo, tem 17 e 5 negativo, como se eu estivesse devendo 17 e 5. Então eu vou somar os positivos e os negativos. Tem 20 positivo, 17. Vou somar os números negativos 17 e 5, vai dar menos 22. 20 menos 22 dá menos 2 e vou acrescentar a parte literal, xy. Aqui a parte literal do monômio é BC, todos são BC, então é só fazer a adição ou subtração. Vou somar os números positivos, 10 mais 7 dá 17, vou somar o 12 e o 3 vai dar menos 15, 17 menos 15 dá 2BC. D. X elevado a 7 vezes x elevado a 8. Aqui, como nós já vimos em conteúdos anteriores, aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Olha, a base minha aqui é x, então a mesma base. Tem uma propriedade da potenciação, fala o seguinte: produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Olha aqui, produto de potência de mesma base, que é x, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Se é multiplicação, eu somo. Fica 7 mais 8. Então, o resultado é x elevado a 15. E eu tenho essa multiplicação. Aqui é bem simples fazer também. Eu vou multiplicar os coeficientes, depois eu multiplico a parte literal. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14, menos com mais, menos, dá menos 14. Agora eu vou multiplicar a parte literal. X² y vezes xy. Aqui é a mesma coisa. Eu preciso multiplicar a potência de mesma base. Aqui eu tenho x² vezes x. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Aqui é 2 e aqui, como não tem nada, vale 1. Então, 2 mais 1, 3. X elevado a 3. Agora eu vou fazer o y. O y aqui não tem nada, fica 1. E aqui também é 1. Fica y elevado a 2. Agora é só juntar o coeficiente com a parte literal. Fica menos 14, x elevado ao cubo, y elevado ao quadrado. F. Vou multiplicar novamente os coeficientes. 3 menos 8. 3 vezes 8, 24. Mais com menos, menos. Dá menos 24. Agora multiplicar a parte literal. X vezes x. X vezes x, potência, multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Qual é o valor do expoente? Quando não tem nada, vale 1. E aqui vale 1 também. 1 mais 1, 2. Agora eu vou juntar a parte literal e o coeficiente. Menos 24, x ao quadrado. G. Vou fazer essa multiplicação. Multiplicar os coeficientes primeiro, 4 e o menos 2. Vai dar menos 8. Agora, multiplicar a parte literal. A vezes A dá A ao quadrado,
porque aqui vale 1, aqui vale 1. Quando é multiplicação, eu somo os expoentes. O b, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. 2 mais 1, 3. b elevado a 3. Aqui eu não tenho c, aqui eu tenho. Então, eu só vou repeti-lo. Vou juntar o coeficiente e a parte literal, menos 8a ao quadrado, b ao cubo, c. H, 16x elevado a 7 dividido por 4x elevado a 3. Faço a mesma coisa, 16 dividido por 4. No exercício anterior eu fiz multiplicação, agora é divisão. Então, eu vou fazer 16 dividido por 4. Tem uma outra propriedade da potenciação que fala o seguinte: em uma divisão de potência de mesma base não nula, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Aqui nós vamos fazer isso. Vou fazer x elevado a 7 dividido por x elevado a 3. Tá? Vou conservar a base e subtrair, agora subtrair os expoentes, porque estou fazendo uma divisão. x, 7 menos 3, fica x elevado a 4. Vou juntar agora o coeficiente e a parte literal, 4x elevado a 4. Tenho essa divisão também de monômios. Vou dividir os menos 60 por 15. Vai dar menos 4. Agora vou pegar a parte literal. A elevado a 5, b elevado a 3. Dividido por a elevado a 2, b. Vou repetir a mesma propriedade, uma divisão de potência de mesma base. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, eu tenho que a elevado a 5 e a elevado a 2. É uma divisão, tem que subtrair esses dois expoentes. Fica a elevado a 3. Por quê? 5 menos 2, 3. Agora eu vou fazer com b. b elevado a 3 e b elevado a 1. Fica 3 menos 1, fica 2. b elevado a 2. Vou juntar agora o coeficiente e a parte literal. Fica menos 4, a elevado ao cubo, b elevado ao quadrado. Ok? Obrigado, galerinha. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.